Santos irmãos, que a graça e a paz do nosso Senhor estejam com todos nós. Vamos abrir a palavra de Deus na carta aos Hebreus, capítulo 1, versos de 1 começaremos aqui no princípio da carta. Esta é uma nova série que nós vamos agora iniciar esta noite. Com a graça de Deus, estudaremos aqui por meio da exposição da palavra toda a carta aos Hebreus ao longo destes meses que virão. Muito importante que você dedique seu tempo, sua vida à compreensão plena deste texto para que sejamos igualmente todos abençoados. Faremos a leitura do capítulo 1, dos versos 1 até o 4. Hoje nos concentraremos nos 4 primeiros versos desta carta. Como de costume fazemos, eu peço a você que mantenha a sua Bíblia aberta ao longo da exposição, para que assim nós experimentemos ao máximo o que a palavra de Deus tem a nos dizer. Assim diz a palavra do Senhor, que é infalível. Havendo Deus outrora falado muitas vezes e de muitas maneiras aos pais pelos profetas, nestes últimos dias nos falou pelo Filho, a quem constituiu herdeiro de todas as coisas, pelo qual também fez o universo. Ele que é o esplendor, o resplendor da glória e a expressão exata do seu ser, sustentando todas as coisas pela palavra do seu poder. Depois de ter feito a purificação dos pecados, assentou-se à direita da majestade nas alturas, tendo se tornado tão superior aos anjos, quanto herdou mais excelente nome do que eles. Amém. Vamos falar com Deus mais uma vez. Poderoso Senhor, nós estamos diante da Tua palavra. Ela já foi lida, Senhor, neste culto que prestamos a Ti 2 vezes. Agora, Senhor, nesta 3ª vez, pedimos a Ti que, como começaste a falar conosco pela Tua palavra nesta noite, que o Senhor continue a fazê-lo. Que o nosso coração, Senhor, seja humilde diante dos Teus preceitos. Que a nossa alma, Senhor, esteja ávida por receber a água da vida nesta noite. Que do nosso interior, Senhor, fluam rios de águas vivas, à medida em que a Tua palavra invadir o nosso ser e transformar o nosso eu interior. Que nós sejamos transformados, ó Deus, poderosamente de dentro para fora. Que a Tua palavra nos ensine, Senhor, aquilo que de fato precisamos conhecer. Que confiar na Tua palavra seja a máxima da nossa vida. Que todos nós, ó Deus, as crianças, os jovens, os adultos, os idosos, todos nós, experimentemos o que a Tua palavra tem a nos ensinar nesta noite. Abençoa também o Teu servo, porque sem Ti nós nada podemos fazer. Assim nós rogamos e o fazemos no nome de Jesus, que é o Senhor desta igreja. Amém. Amém. Há muitos homens e mulheres que têm se achegado a esta igreja com o objetivo de ouvir a voz de Deus e seguir os passos do Criador de toda a terra. Isso nos deixa muito alegres. É feliz para nós ver o número dos crentes aumentando. É muito alegre para nós vermos aqueles que antes caminhavam longe do Senhor agora andando perto. Isso para nós, como disse, é sinônimo de alegria, mas também é sinônimo de responsabilidade. Nós assumimos diante destes homens e mulheres que decidiram vir aqui para ouvir a voz de Deus, uma responsabilidade singular, porque farão desta oitiva da palavra de Deus um guia para a sua própria vida, para os rumos de sua família, para a educação de seus filhos, para a sua vida em sociedade. E isso é importante ser dito porque no nosso tempo há muita gente oferecendo coisas que chamam de palavra de Deus. Há muitas vozes ao nosso redor dizendo que em nome de Deus são proferidas. A oferta é grande, o perigo também.
O fato é que aqueles que colocam os seus ouvidos em todos os lugares em que se diz Deus mandou dizer que, está correndo um grande risco a respeito daquilo que ouvirá depois do que da frase. É muito importante, irmãos, que nós compreendamos que a autoridade de Deus não emana do homem. A autoridade de Deus não vem da voz de quem fala. A priori, toda a autoridade para falar em nome de Deus vem do próprio Deus. E a pergunta que todos nós devemos fazer, isto é, os recém-chegados e os veteranos, é: quem está dizendo que aquilo que está sendo dito é de Deus? Esta pessoa se vale de qual expediente para falar em nome de Deus? Por que ela acha que aquilo que ela vai dizer de Deus teve a sua origem, ou em Deus teve a sua origem? Nós precisamos ter muito cuidado. Estou certo de que aqui nesta igreja há zelo em relação ao que se diz em nome de Deus. Mas eu não posso ser ingênuo, e nem nenhum de nós, os presbíteros da igreja, os pastores deste rebanho, para o fato de que vocês ao longo da semana ouvem outras vozes, algumas legítimas, mas nem todas. Vocês ouvem outros no rádio, ouvem outros na TV, pela internet, por meio de um podcast, ouvem e leem muita gente por aí afora. Nós nos preocupamos com o que vocês ouvem, leem, com aquilo que vocês recebem de compartilhamento, com aquilo que compartilham, porque nem tudo o que brilha é ouro, diz o ditado. Nem tudo o que é dito em nome de Deus é de fato palavra de Deus. A nossa preocupação em iniciarmos aqui a leitura da carta aos Hebreus e a exposição do texto lido é porque estamos certos de que este texto tem muito a nos ensinar no que se refere a estas coisas que aqui levantamos. Estas perguntas, estas afirmações devem provocar no coração de todos nós uma reflexão muito séria nesta noite a respeito de como Deus fala conosco. Esta é uma pergunta muito séria. Como Deus fala conosco? E este texto traz resposta a respeito desta pergunta. Observemos, irmãos, a primeira parte do texto, isto é, o verso 1. Eu gostaria que você lesse comigo novamente este texto. Vamos todos a uma só voz. Havendo Deus, outrora, falado muitas vezes e de muitas maneiras aos pais pelos profetas. Há uma vírgula que exige a continuidade do texto. No entanto, nós vamos parar por aqui para compreender esta primeira parte do texto. O autor aos Hebreus, como bem revelou aqui o reverendo Davi quando pregou na ocasião do aniversário da igreja, é um autor desconhecido. Nós não sabemos quem escreveu esta carta. No entanto, sabemos qual era o seu destinatário, ou quais eram os seus destinatários. Se você olhar aí na sua Bíblia, você lerá as seguintes palavras: Epístola aos Hebreus. Epístola é um nome estranho e pouco usual na nossa época, mas que significa simplesmente carta. Isto quer dizer que alguém escreveu este livro, ou este conjunto de instruções, para que ela servisse como algo circular entre o povo de Deus. E aí vem a segunda parte, aos Hebreus. Isto é, aqueles que eram nascidos na região que nós conhecemos hoje como Israel. Hebreus, ou descendentes de Éber, se você preferir voltar à genealogia que está registrada em Gênesis. Os hebreus eram aqueles que nasceram, que conheceram a Deus, especialmente por meio da promessa que o Senhor fez ao pai dos hebreus, também conhecido pelo nome de Abraão. Dali para frente, esta gente chamada por este nome, filhos deste homem, que formaram uma grande nação, são o povo pelo qual Cristo seria apresentado ao mundo. Nós lemos agora no Evangelho segundo João, que ele veio para o que era seu, mas os seus não o receberam. A pergunta é: quem veio? A resposta é o Verbo, Jesus Cristo. Veio para o que era seu. O que era seu? O povo hebreu. Mas os seus não o receberam. Mas a todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, a saber, os que creem no seu nome. Então, Jesus deu o seu ensino foi assimilado, os seus discípulos compreenderam, anotaram
E quando surgiram os primeiros problemas na igreja nascente, as cartas foram um instrumento utilizado para corrigir os problemas que nasciam junto com a igreja. A igreja florescia, as ervas daninhas cresciam ao redor. A igreja florescia, mas as pragas da lavoura já começavam a se manifestar no caule e nas folhas. A igreja florescia, mas não faltavam pestes para poder sugar a seiva que estava jorrando pelo tronco, pelos canalículos, por todas as partes daquela árvore maravilhosa, a videira verdadeira. Desde o princípio, a igreja tem sido alertada quanto a este perigo, e as cartas serviram de instrução para que, como bons agricultores, eles fossem capazes de se livrar de uma por uma das pragas e dos males que ameaçavam a grande e gloriosa videira verdadeira. Agora nós estamos diante de uma destas cartas, escrita aos hebreus, não apenas àqueles que eram hebreus de nascimento, mas àqueles que, sendo hebreus de nascimento, haviam convertido o seu coração ao verdadeiro Cristo. Aqueles que não bastou para eles ter sangue de judeu, mas que também era necessário, e eles compreenderam, ter a fé de um verdadeiro judeu. Era preciso ser um verdadeiro israelita. Estes hebreus entenderam, mas não estavam ilesos aos problemas que viriam neste processo de crescimento e de florescimento. A igreja do primeiro século sofreu perseguição. A perseguição veio primeiro dos próprios judeus, estes que falamos há pouco e que não receberam a Cristo. Estes foram os principais opositores dos hebreus que receberam a Cristo. Depois o Império Romano, que classificou o cristianismo como uma religião proibida. Então a oposição era grande. Primeiro dos conterrâneos, dos patrícios, depois a oposição política daqueles que governavam sobre eles. Muitos começaram a retroceder. Estudiosos dizem que os crentes judeus, hebreus, convertidos ao cristianismo, estavam prontos para fazer as malas e voltar de volta para o judaísmo. Fazer o caminho regresso, tornar outra vez aos primeiros rudimentos, àquelas primeiras coisas que agora, vindo Jesus, para nada serviam, porque, como o próprio livro de Hebreus vai nos ensinar, eram as sombras das coisas que haviam de vir e que estavam todas manifestas em Cristo Jesus. Os nossos irmãos estavam passando por muita dificuldade, estavam pensando em voltar atrás, estavam pensando em desconsiderar as palavras de Cristo e voltar apenas ao que disse Abraão, Isaque, Jacó, Moisés e os profetas. É quando esta carta é escrita e poderosamente como elixir é dada aos crentes para que eles renovem o seu vigor e as suas forças. Esta primeira parte do texto nos mostra que de fato o problema era sério. O problema era que eles também estavam ouvindo muitas vozes e considerando estas vozes como vozes de Deus, quando elas não eram de Deus. Porque veja, qual voz vinda de onde leva um homem que está com Cristo de volta aos rudimentos antigos? Ora, não importa de onde ela venha, um fato não pode ser negado, ela não é de Deus. Porque Deus, como o próprio texto diz, está expresso em Jesus Cristo. Qualquer coisa que afastasse o homem de Jesus, imediatamente e naturalmente afastava o homem de Deus. Então a carta como elixir é enviada. E é dito na sua primeira frase, no seu primeiro parágrafo, que Deus havia falado de muitas formas outrora. Os irmãos daquele tempo precisavam ouvir isso. Deus falou de muitas formas, de muitas maneiras, aos pais, quer dizer, aos que vieram antes, àqueles que conheceram Deus e Abraão, que era filho deste Deus. Deus falou de muitos modos por meio deles, e estes homens foram instrumentos do Espírito Santo de Deus, para que a eles fosse manifestada a vontade de Deus e também registrada, de modo que ela servisse como um legado a todos os homens dali para frente. Quando o texto diz que Deus outrora, quer dizer no passado, havia falado de muitas maneiras, estas muitas maneiras são todas conhecidas. Se nós abrirmos o texto que vai de Gênesis até Malaquias, pelo menos, nós veremos que Deus falava com o homem enquanto ele dormia, e o nome deste modo de falar era sonho. Deus algumas vezes aprouve a ele falar com os homens enquanto estavam acordados, e o nome disso era visão.
Deus, em algumas circunstâncias, mudou o cenário diante deles, como que alguém assiste a um cinema, e isto foi chamado de visão. Durante os sonhos, Deus falou, mas não parou por aí. Sonhos, visões, mas também falou como uma voz que vinha do alto, na nuvem, lembra? Quando Moisés estava no alto do Monte Sinai, a voz do Senhor era fortemente ouvida como um trovão. Deus falou por meio da nuvem, Deus falou também por meio de uma sarça que ardia e não se consumia. No deserto estava Moisés, diante dele um arbusto que pegava fogo, mas não virava cinza. Impressionado com a cena, o homem se aproxima até que Deus, de dentro da sarça, diz: não se aproxime, tira as sandálias dos pés, porque a terra em que estás pisando é terra santa. Então Deus continua dizendo: ouvi e vi o clamor do meu povo, e desci para providenciar-lhe salvação. Foi assim que o grande homem ouviu de Deus as instruções para dar passos na direção da terra prometida, para libertar seu povo da escravidão. E assim Deus tem revelado a sua vontade por muitos meios. E estes que ouviram, viram, sonharam com o próprio Deus falando destes mais distintos meios, receberam um nome. O seu nome era profeta. Profeta, portanto, na definição antiga, é aquele que recebe a revelação de uma divindade. O nome que se dá a isso, eu acredito que é importante dizer, porque nossos irmãos mais jovens estão na escola e ouvem isso nas aulas de história, era oráculo. Toda vez que uma divindade falava, chamava-se oráculo aquilo que ela disse, seja por meio de sonho, visão, ou por meio de uma voz de onde não se identificava a origem. O fato é que qualquer voz que não seja do Deus Criador, não é um oráculo da divindade verdadeira, é uma fala falsa. Portanto, há dois tipos de profeta: os falsos profetas e os verdadeiros profetas. Os que ouvem a voz de Deus e falam em nome dele, aqueles que descrevem o que viram, o que sonharam e o que ouviram, são os verdadeiros profetas. Os que inventam o que estão dizendo, os que simulam sonhos e os que falam que ouviram coisas que jamais foram de fato ditas, os falsos profetas. Havia um meio de testar se um profeta era verdadeiro ou falso. O cumprimento ou não da profecia dada era o primeiro teste. Se uma profecia dada não se cumprisse, o profeta era apedrejado até a morte. Uma pena que esse tempo passou, não é verdade? Porque agora somos obrigados a conviver com aqueles que continuam falando mentiras em nome de Deus e com um sorriso nos lábios ainda fazem das ovelhas do rebanho do Senhor coisa para ser consumida, fonte de grande lucro. O fato, queridos, é que, embora nós não tenhamos mais esta prática de apedrejar os falsos mestres, é o próprio Deus quem os apedreja com suas maldições. É o próprio Deus que cobrará caro para cada um deles aquilo que eles estão fazendo, que é dizer que estão falando em nome do Senhor. Mas hoje não vamos nos concentrar nos falsos mestres, mas nos verdadeiros. Então o Senhor falou por meio de seus profetas, as profecias se cumpriram. Quando Moisés disse que ao povo que ele iria ser o seu libertador, porque Deus iria libertá-los, a libertação aconteceu. Êxodo registra esta jornada gloriosa de Deus salvando o seu povo. Quando Deus disse a Abraão que faria dele uma grande nação, a promessa se cumpriu. Veio Isaac, Jacó, você e eu. E assim temos visto o cumprimento das promessas dadas pelos verdadeiros profetas. Isso nos faz concluir, santos irmãos, de que Deus fala conosco por meio dos seus profetas, os verdadeiros profetas. Mas nós precisamos considerar um fato. Estas profecias que foram dadas ao longo de milênios para que fossem registradas como palavra de Deus, isto é, falando Deus aos pais por meio dos profetas, cessou. Houve um momento em que Deus aprove a ele não falar mais por meio assim, sonhos, visões e coisas que se ouvem ou vozes que se ouvem sem saber a origem de onde vem. É preciso dizer isso, porque há muita gente ainda hoje que diz: Deus me mandou te dizer que. E estas coisas que vêm depois têm a ver com o carro que você tem que comprar, com o sapato que você deve calçar, com o lugar para onde você deve morar, o próximo emprego a escolher e a pessoa com quem se casar.
Há até aqueles que cometem o impropério de dizer que Deus mandou dizer que eles devem se separar. São absurdos de toda espécie que se pode imaginar. Lhes conto um testemunho pessoal e trágico. Quando meu pai estava 7 meses internado no hospital, dando os seus últimos passos em direção à cova por causa do câncer, uma mulher adentrou o quarto numa tarde de domingo e disse que era uma profeta. Ninguém perguntou o que ela tinha para dizer, mas ela falou sem ninguém pedir. E ela disse que aquela enfermidade não era para a vida, era para a morte. 15 dias depois nós enterramos meu pai. E a pergunta, ou melhor, a enfermidade não era para a morte, mas para a vida. 15 dias depois nós enterramos o homem. E a pergunta é onde ela está agora, para explicar o que ela disse. Percebem, irmãos, como pessoas fragilizadas, seja por uma enfermidade, ou por uma dificuldade financeira, ou por qualquer outra coisa que abala o coração, fica vulnerável a estes falsos profetas que falam coisas sem compromisso com o que dizem. Percebe como a fé de muita gente está naufragando porque olham para uma situação mentirosa como essa e começam a questionar não o falso profeta com a sua profecia falsa, mas Deus por não ter cumprido aquilo que ele nunca disse. Nós precisamos que você seja vacinado contra este mal, porque este mal não é exclusividade do nosso tempo, é coisa antiga. Por isso a carta aos Hebreus foi escrita, para que o povo soubesse que Deus outrora havia falado por meio dos profetas. Outrora quer dizer um tempo que ficou para trás. Outrora quer dizer que esta fase acabou. Esta constatação não é minha, é da Confissão de Fé de Westminster, a qual diz no primeiro capítulo, que eu peço muita atenção sua para ouvir. Diz assim os doutores de Westminster: ainda que a luz da natureza e as obras da criação e da providência manifestam de tal modo a bondade, a sabedoria e o poder de Deus, que os homens ficam indesculpáveis, contudo não são suficientes para dar aquele conhecimento de Deus e da sua vontade, necessário à salvação. Explico. Eles estão dizendo que a natureza é suficiente para falar a respeito de Deus, a respeito do seu poder, mas não é suficiente para falar sobre a salvação. Esta semana, com os nossos irmãos da classe de catecúmenos, discutimos bastante sobre esse tema. Uma flor linda como ela só é capaz de dizer que o Criador é, além de sábio e inteligente, é também um artista. Ela fala de atributos do Criador, mas é incapaz de dizer que Jesus Cristo é o Senhor. Concorda comigo? Por mais lindo que seja o entardecer, e por mais que ele fale a respeito de Deus, que tem o controle sobre as estações, sobre a órbita da Terra ao redor do Sol e tudo mais que isso significa, o entardecer não é capaz de dizer que a salvação só está em Jesus Cristo. Portanto, é por isso que eles disseram que ao Senhor foi servido em diversos tempos e de diferentes modos revelar e declarar à sua igreja aquela sua vontade a respeito da salvação. E depois, para melhor preservação e propagação da verdade, para o mais seguro estabelecimento e conforto da igreja, contra a corrupção da carne e malícia de Satanás e do mundo, foi igualmente servido fazê-lo escrever toda. Isto torna indispensável a Escritura Sagrada, tendo cessado, ouça bem, tendo cessado aqueles antigos modos de revelar Deus, a sua vontade ao seu povo. Veja, Deus estava certo de que haveria um tempo em que nós seríamos presa fácil, seríamos enganados por muitos que viriam em nome dele, dizendo coisas que ele nunca disse. Portanto, aprove ao Senhor fazer registrar as coisas que ele disse, para que elas fossem dadas a nós e aos nossos filhos, de modo que todos nós estivéssemos plenamente capazes de entender o que de fato é a vontade de Deus, e portanto, estivéssemos prontos para recusar qualquer coisa dita em nome de Deus, que neste livro não estão revelados. A profecia cessou, o tempo de Deus falar por aqueles antigos modos chegou ao fim.
Então, queridos, a pergunta sobre como Deus fala conosco encontra a seguinte resposta, única e verdadeira. Deus fala conosco por meio dos profetas bíblicos. Aqueles que estão registrados por obra do Espírito, preservados naquilo que disseram, para que nós agora tenhamos a certeza de que de fato estas coisas são a palavra de Deus. Mas isso não é tudo. Porque um profeta, por definição, não é apenas o que recebe a palavra, não é apenas o que tem o sonho ou a visão, mas também é aquele que interpreta o sonho, a visão e tudo mais o que Deus de fato disse. Vamos testar esta tese. Quando nós olhamos, por exemplo, para Daniel, e nós nos lembramos do que aconteceu naquele dia enigmático, em que uma mão apareceu escrevendo na parede, lembra disso? Está registrado no capítulo 5 do seu livro. Então, Belsazar, o rei babilônico, ficou apavorado ao ver a inscrição na parede que dizia Mene, Mene, Tekel e Parsim. Apavorado em relação àquilo, então ele chama seus magos. Ninguém é capaz de decifrar. Especialmente porque ele havia dito que quem decifrasse errado iria pagar com a própria vida. Isso desencorajou os falsos profetas a proferirem suas falsas profecias. Veja como o método era eficaz. Com a cabeça no tronco, pensaram bem antes de dizer aquilo que de fato não era. Pois bem, chamou-se um homem chamado Daniel, o profeta Daniel. E disseram, este homem tem contato com Deus, ele está preparado. Desde os tempos de Nabucodonosor tem sido assim. Então alguém recorda o fato, chama o homem, ele entra na sala. As pessoas dizem, especialmente Nabucodonosor, há muito presente aqui para quem acertar. Ele olha para o presente, são roupas caras, são coisas de fato luxuosas. Mas diferente dos falsos profetas daquele tempo e deste, ele não se deixa seduzir pelas cifras. A ele interessa a fidelidade ao Senhor. Ele diz, rei, o teu presente fique para ti, fique contigo. Vou te dizer o que significa o que está escrito na parede. Então ele disse, contou Deus o teu reino e deu cabo dele, Mene. Pesado foste na balança e achado em falta, Tekel. Dividido foi o teu reino e dado entre os medos e os persas, Pérez ou Parsim. E naquele mesmo momento, quando ele fechou os lábios, Belsazar foi morto, porque o rei dos persas invadiu a sala e matou todo mundo que se vestia como Babilônia. Ele se deu bem por não ter vestido aquelas roupas. Ele foi livrado. Um bom profeta, um homem que de fato falou em nome de Deus, e a história registrou o modo como Deus age. Veja, Deus não falou nada com Daniel. Deus não deu a ele uma visão, nem um sonho, nem muito menos uma voz do alto que falou aos seus ouvidos. Mas deu a ele a capacidade de analisar a situação política em que a Babilônia estava. Eles estavam sendo ameaçados, diz a história, pelo Império Medo-Persa. Estava às portas, à fronteira do país, os inimigos, isto é, o rei Dario e toda a sua turma. Ele viu aquela gente fazendo festa quando deveria estar preparada para a guerra. Eles estavam bebendo e comendo com os utensílios do templo de Salomão, quando deveriam ter respeitado aquelas coisas e o Deus do céu. Daniel chega, analisa a situação política, religiosa e moral, percebe que ela é decadente, lê as palavras na parede e dá a interpretação. Percebe isso? Isso mostra que um profeta não é apenas aquele que recebe revelações diretas, mas aquele que, baseado no que as demais revelações registradas dizem, é capaz de analisar o momento. Foi isso que Daniel fez. E imediatamente, quando se calou, aquilo que ele previu se cumpriu. Nós então aprendemos que profetas são aqueles que recebem algo direto de Deus, mas são também aqueles que interpretam a realidade baseado naquilo que Deus já disse. Em ambos os casos, a pergunta sobre como Deus fala conosco encontra uma única resposta. Deus fala conosco por meio dos profetas bíblicos. Você pode repetir isso comigo? Deus fala conosco por meio dos profetas bíblicos. João Calvino nos dá um conselho. Onde Deus não se pôs a falar,
não coloque os seus ouvidos a ouvir. Se não vier das páginas da Escritura, aquilo que alguém disse está falando em nome de Deus, tape os seus ouvidos. Porque a voz que você estará ouvindo, seguramente não é a voz do Senhor. E a pergunta é, de quem será? Eu deixo você pensar em quais são as possibilidades. João Calvino disse que nós não devemos colocar os nossos ouvidos a ouvir aquilo que de fato o Senhor não se pôs a falar, porque ele sabia dos riscos que isso implica para a nossa fé, para a nossa família, para a nossa pessoa individualmente e para a nossa igreja na coletividade. Tenho dito isso em outras ocasiões, mas preciso repetir. Um puritano presbiteriano chamado B.B. Warfield disse: se aquilo que estiver sendo dito em nome de Deus não estiver nas Escrituras, rejeite. E se aquilo que alguém estiver dizendo já estiver registrado nas Escrituras, é desnecessário, porque as Escrituras já disseram. A suficiência das Escrituras é uma doutrina que precisa ser relembrada. Nós precisamos compreender que pentecostais e católicos romanos caminham de mãos dadas na contramão desta verdade. Os primeiros, porque ouvem as vozes de muitos levantados na congregação falando em nome do Senhor, coisas que não podem se sustentar nas Escrituras. O segundo, porque tem no Papa que se assenta em Roma uma figura que diz que fala em nome de Deus, cujas palavras ditas são tomadas como lei. Devem ser ambos rejeitados. Ambos caminham juntos na direção contrária da doutrina da suficiência das Escrituras. É importante dizer isso, irmãos, porque nós estamos num tempo difícil de apostasia. Nós estamos assistindo muita gente voltando para os rudimentos antigos, isto é, fazendo o caminho de volta da igreja reformada, da igreja evangélica para os rudimentos católicos, voltando das igrejas reformadas para os rudimentos pentecostais, e isto é grave. Nós não podemos tapar os olhos para esta realidade e compreender que muitos estão indo em busca destas revelações que aqui não encontram. Fecham as Escrituras, desconsideram o que o Espírito trabalhou para fazer revelar e registrar, para ir em busca de uma aventura que alguém dá ou que alguém proclama em nome de Deus por aí. É preciso termos uma posição firme para que a nossa fé também não seja abalada, para que nós não sejamos os próximos a preencher esta lista. Seria desonesto de minha parte fingir que isso não acontece, mas acredito que agora, sabedores desta realidade, nós ficaremos mais atentos quanto aos detalhes. Quero lembrar a você o que disse Jesus quando contou a parábola de Lázaro e o homem rico. Ela está registrada no capítulo 16, verso 29, especialmente a sua conclusão. Quando este homem que estava no inferno em amarguras, isto é, o homem rico, clama a Jesus, ou melhor, a Abraão, para que então ele pudesse ir até os seus parentes, num movimento apavorado, um movimento assustado. Ele pede que então alguém fale com os seus parentes em vida, já que ninguém poderia fazer nada por ele que estava morto. Ele diz: há um abismo que separa os que estão aí e os que estão aqui. Isto é, os que estão no inferno e os que estão na terra. E então a conclusão da parábola se dá na seguinte frase: eles têm Moisés e os profetas, que os ouçam. Veja que o próprio Cristo reafirma que a palavra dos profetas é válida. Sim, porque todos os profetas falaram a respeito da vinda do próprio Cristo. Todos falaram a respeito da salvação que viria do descendente da mulher, o que pisaria na cabeça da serpente. Portanto, ninguém deveria dar outra visão, nem outra revelação, nem palavra alguma diferente do que aquilo que já estava registrado nas Escrituras correntes naquele tempo. Os profetas têm muito a dizer, nós precisamos ouvi-los. Talvez você se pergunte: e Moisés? Por que ele apareceu nesta história? Por que ouvir Moisés e os profetas? É simples, porque Moisés é o autor dos 5 primeiros livros da Bíblia, chamados de a Lei: Gênesis, Êxodo, Levítico, Números e Deuteronômio. Moisés escreveu a lei, a deu ao povo, os profetas complementaram, e nós temos então a escrita até Malaquias, sendo apresentada por Cristo como suficiente para levar um homem perdido à salvação. As Escrituras são suficientes para levar o homem à salvação, para compreender a gravidade de sermos quem somos
e para encontrar em Cristo a única saída para este problema. Então quero lhes trazer 4 aplicações muito práticas a respeito do fato de nós termos que dar ouvidos aos profetas bíblicos e não aos profetas para além das Escrituras. Em primeiro lugar, você que quer saber qual a vontade de Deus para a sua vida, precisa considerar o seguinte: leia a sua Bíblia diariamente. Ouça o que Moisés tem a dizer no Pentateuco. Ouça os verdadeiros profetas, como foi Daniel, Ezequiel, Isaías, Obadias, Amós, Malaquias, João e todos os outros que estão registrados nas Escrituras. Experimente a palavra de Deus na sua vida, porque de fato estas palavras são de vida e elas falam ao nosso coração. Em segundo lugar, pare de buscar novas revelações. Pare de tentar ouvir aquilo que Deus não quis falar. Deuteronômio 29:29 diz que as coisas encobertas pertencem ao Senhor, mas as reveladas pertencem a nós e aos nossos filhos, para que as cumpramos à risca. Deus não se revelou por meio das páginas das Escrituras, primeiro por meio dos profetas, para saciar a nossa curiosidade, não, mas para que nós soubéssemos qual é o caminho seguro sobre o qual nós devemos seguir. Não há meio fácil para resolver isso. É preciso trabalho duro, é preciso que nós consideremos o valor destas palavras e o fato de que os mistérios que haviam foram revelados. E é importante dizer isso, porque há muita gente que diz que fala a respeito de um mistério, fala em mistério, revela mistério. Eu preciso dizer para você que não há nenhum mistério que já não tenha sido revelado. Eu vou repetir. Não há nenhum mistério que não tenha sido revelado. Mas talvez você duvide disso. Então eu chamo você a abrir a sua Bíblia comigo. Marque aí, por favor, o texto de Hebreus, nós vamos voltar a ele. Mas volte comigo algumas páginas até Efésios capítulo 3. E vamos juntos constatar que de fato não existem mais mistérios para serem revelados. Efésios capítulo 3. A partir do verso 1 até o verso 6. Por favor, irmãos, ouçam atentamente o que vou ler para vocês. Marque na sua Bíblia. E todas as vezes que alguém disser que vai lhe falar algo em mistério ou revelar um mistério, lembre-se deste texto. Diz assim a palavra de Deus: por esta causa, eu, Paulo, sou prisioneiro de Cristo Jesus por amor de vós, gentios. Se é que tendes ouvido a respeito da dispensação da graça de Deus, a mim confiada para vós outros. Pois segundo uma revelação me foi dado a conhecer o quê? Mistério. Mais alto, o que foi dado a conhecer? Mistério. Então havia um mistério, mas foi revelado ao apóstolo Paulo e agora ele sabe qual é o mistério, tudo bem? Vamos em frente. Conforme escrevi há pouco resumidamente, ele já deu a dica, nós já lemos, mas ele vai repetir. Qual foi o mistério revelado? Pelo que quando ledes, podeis compreender o meu discernimento do mistério de Cristo, o qual em outras gerações não foi dado a conhecer aos filhos dos homens, como agora foi revelado aos seus santos apóstolos e profetas, no Espírito, com E maiúsculo, Espírito Santo. Então os profetas anteriores ao apóstolo Paulo não sabiam a resposta para este mistério, mas agora Paulo sabe e o revela. Está no verso seguinte, vamos ler juntos, verso 6, a saber, que os gentios são co-herdeiros, membros do mesmo corpo e coparticipantes da promessa em Cristo Jesus, por meio do Evangelho. O mistério foi revelado, Alexandre. E qual era o mistério? É que antes ninguém sabia. Pensavam que a salvação era apenas para os hebreus, apenas para os judeus. Pensaram que era apenas herdeiro da salvação e do céu de Deus os nascidos geneticamente da família de Abraão. Mas um mistério foi revelado. Qual? O de que ele seria pai de uma grande nação e de que nele seriam benditas todas as famílias da terra. Isso incluía as famílias dos gentios. O que é gentio?
Gentio é aquele que não nasceu judeu, é aquele que não tem uma genealogia judaica, mas aquele que, por ter recebido Cristo, recebeu o poder de ser feito filho de Deus e passou a fazer parte da família de Deus. Para os judeus, um gentio era, como eles próprios diziam, apenas lenha para o fogo do inferno. Para eles, um gentio só servia para o tempo da perdição, para o inferno de chamas que viria. Jesus mostrou que não, que todos os homens podem ir para lá, do mesmo modo como todos os homens podem no céu adentrar, desde que seja Jesus o único caminho que esta pessoa confia para lá chegar. Este é o fato. Agora o mistério foi revelado. E a pergunta é: o que você dirá quando alguém disser a você que vai te falar algo em mistério? O mistério foi revelado. Então ela não precisa continuar a revelação, porque não há nada para revelar, a não ser que ele tente tocar num lugar onde eu não acredito que nenhum de nós deveria pôr a mão, nas coisas encobertas, porque elas pertencem ao Senhor, mas as reveladas a nós e aos nossos filhos, para que as cumpramos à risca. Portanto, queridos irmãos, estamos diante de uma realidade. É preciso tapar os ouvidos para os falsos profetas. É preciso fazê-los calar pela autoridade da suficiência das Escrituras. É preciso ter um olhar um pouco menos compassivo e um pouco menos aceitador para as coisas e as falsas profecias que estão sendo ditas. É preciso assumirmos uma posição apologética, se você assim preferir, ao lado de Cristo e das Escrituras, para prevenirmos que tanto nós quanto os nossos irmãos se percam por este caminho. Quero terminar ainda com uma última aplicação. Saiba que a vontade de Deus revelada a nós e aos nossos filhos, para que a cumpramos à risca, implica no fato de que nós não podemos buscar soluções rápidas para problemas complexos da vida. É preciso que nós, com esta oferta de falsos profetas, não nos deixemos seduzir nos momentos de fraqueza, e não deixemos que eles seduzam aqueles que estão no fundo do poço precisando de ajuda. É preciso que nós nos apresentemos como as verdadeiras testemunhas para levá-los de volta ao Senhor por meio das Escrituras Sagradas. Como Deus fala conosco? A resposta é por meio dos profetas bíblicos. Segundo e último ponto. Ele se concentra aqui do verso 2 até o 4. Observemos agora o que está sendo dito. Deus outrora havia falado por meio dos profetas, mas o verso 2 introduz a seguinte frase, vamos ler juntos? Nestes últimos dias nos falou pelo Filho, a quem constituiu herdeiro de todas as coisas, pelo qual também fez o universo. Então veja, antes Deus havia falado por meio dos profetas, mas nestes últimos dias nos falou por meio do Filho. Então nós precisamos aqui fazer uma seguinte análise. O que são estes últimos dias? O que esta frase significa? O ano de 2025 ou o ano em que este texto foi escrito? A resposta é o ano em que o texto foi escrito. E nós sabemos que esta carta foi escrita em meados do 1º século. Portanto, ainda havia alguns profetas vivos. João, por exemplo. Aqueles que receberam de Deus a revelação porque caminharam com Deus encarnado. Jesus Cristo, não esqueça-se, é Deus encarnado. João andou com ele. Portanto, o que ele ouviu de Jesus era profecia. Mas no momento em que Jesus subiu aos céus, cumpria ao profeta dar ao conhecimento recebido do próprio Cristo a aplicação para as demandas da vida que estavam surgindo. Então perceba este movimento. Estes que escreveram estes textos depois de Jesus ter subido aos céus, são textos legítimos. E eles eram profetas verdadeiros, porque foram testemunhas oculares do Senhor. Ouviram o Senhor falar, anotaram o que viram e o que ouviram. Mas no momento em que estes homens morreram, os apóstolos, ninguém mais tem autoridade para escrever nada em nome de Deus. Então eu chamo agora você a ler comigo o que está em Apocalipse, onde Cristo, este que falou naqueles últimos tempos, registrou a sua vontade a respeito do que seria ou não escrito dali para frente. Por favor, deixe o seu texto de Hebreus marcado
e vamos comigo até Apocalipse, capítulo 22, o último capítulo da Bíblia. E nós vamos ler juntos os últimos versos da Bíblia. Apocalipse 22, versos 18 e 19. Vamos ler juntos? Diz assim a palavra de Deus: Eu, a todo aquele que ouve as palavras da profecia deste livro, testifico, se alguém lhe fizer qualquer acréscimo, Deus lhe acrescentará os flagelos escritos neste livro. E se alguém tirar qualquer coisa das palavras do livro desta profecia, Deus tirará a sua parte da árvore da vida, da cidade santa e das coisas que se acham escritas neste livro. O texto é claro, mas tem algo que talvez não tenha ficado tão claro. Quem é o eu da primeira frase que nós lemos? Eu, a todo aquele que ouve as profecias. Quem é o eu? Se nós voltarmos um pouquinho só, nós vamos ler no verso 13 quem é o eu que está falando. Vamos ler juntos? Eu sou o Alfa e o Ômega, o primeiro e o último, o princípio e o fim. Quem é o eu? Jesus Cristo. Então o próprio Jesus, voltemos a Hebreus, foi quem disse para nós que ninguém deveria acrescentar ao livro sagrado nenhuma profecia e nem alterar, ou seja, retirar parte das que estavam registradas. Então vamos entender o que o verso 2 de capítulo 1 de Hebreus está dizendo. Nestes últimos dias, quer dizer, quando o texto foi escrito, Jesus nos falou, ou seja, ele nos falou por meio do Filho. Viu que está com letra maiúscula aí na sua Bíblia? Portanto, Jesus foi o que falou por último, é o que ele está dizendo. Ninguém poderia dizer nada para além do que Jesus já havia dito. Se nós abrirmos as cartas, nós veremos que todas elas concordam com os evangelhos. Não há nenhuma contradição sequer, claro. Eles aprenderam de Cristo aquilo que aplicaram. E agora o próprio Cristo disse que ninguém poderia escrever mais nada. Então terminou a revelação. Este é o ponto. Primeiro ele nos falou por meio dos profetas. Agora, naquela ocasião em que estava sendo escrito, nos falou por meio de Cristo. E dali para frente ninguém tem absolutamente mais nada a dizer em nome de Deus. A única coisa que nos cumpre, como profetas desta época, é ler e interpretar. E para interpretar bem, é preciso ler direito. É preciso ler sem engolir as palavras. Foi impressionante um dos nossos alunos nos catecúmenos essa semana, quando ele disse assim: às vezes a gente lê as coisas, ou em algum lugar por aí vê ser lido, e as palavras engolidas. E então o texto muda de sentido, ou não faz sentido nenhum. É verdade. Para entender e interpretar bem a profecia, é preciso lê-la com muito cuidado. É preciso ser analítico. Você percebe por que as pessoas fecham o livro sagrado e preferem falar que Deus disse alguma coisa ao coração delas espontaneamente? Porque é mais fácil. É muito mais fácil eu dizer alguma coisa que eu acho que alguém na atmosfera espiritual me sugeriu, do que de fato eu buscar comprovação para as coisas que vou ensinar. Não sejam ingênuos, amados irmãos. É por isso que muitos estão se perdendo e entrando na fileira, engrossando a fileira da apostasia, voltando para os rudimentos antigos. Você liga a televisão e vê pastores vestidos de rabino, sim ou não? Você olha na televisão e vê cultos onde há um simulacro de Arca da Aliança. Você abre as páginas da internet e vê gente carregando dentro da igreja candelabros e coisas desse tipo, rudimentos antigos. Você vê gente subindo a montanhas e dizendo que farão fogueiras santas e coisas desse tipo, trazendo água de Israel e coisas do Rio Jordão, como se isso fosse capaz de fato mudar a realidade de alguém. Não sejam ingênuos, amados irmãos. Nem tudo que brilha é ouro. E aquilo que não te leva na direção de Cristo te leva para a direção oposta de Cristo. Há muita gente interessada na sua alma. São agentes de Satanás espalhados pelo mundo para ceifar, se possível, os próprios eleitos, para enganá-los, se possível for,
você precisa estar vacinado contra este mal. Como Deus fala conosco? Por meio dos profetas bíblicos. E em segundo lugar, Ele nos fala por meio do seu Filho. E é preciso que nós leiamos as palavras de Jesus. Jesus, o texto nos diz, é o esplendor da glória. É impressionante isso, porque ele fala de Jesus não apenas como aquele que criou o universo, mas fala de Jesus também como aquele que brilha, como nada mais no universo brilha igual. É impressionante isso, porque se nós olharmos no dicionário, a palavra resplendor da glória tem a ver com brilho. Quando alguém é alguém portador do resplendor, quer dizer que esta pessoa brilha de si mesma. Nenhum de nós é capaz de brilhar sozinho. Um vagalume brilha, não é? Se a gente apagar a luz, aqui atrás da igreja tem alguns. Quando a gente fica num ambiente bem escuro, então ele brilha sozinho, mas a sua luz logo se extingue. Mostra a limitação da sua capacidade de fluorescer. Você pode dizer, os astros brilham sozinhos, mas estão com os dias contados. Já se sabe a idade que o Sol tem e há uma previsão bastante precisa de onde ele possivelmente vai acabar. Até mesmo aquilo que emite luz está com os dias contados. Mas Cristo é diferente. A palavra diz que Ele é o resplendor da glória. Quer dizer, Ele é a fonte de onde emana a luz. Isso está de acordo com o que João disse. Porque ele disse que no princípio era o Verbo. E o Verbo estava com Deus. Ele estava no princípio com Deus e sem Ele, nada do que foi feito se fez. É verdade. Ele criou o universo. Nós acabamos de ler isso. Nele estava a vida e a luz. E a vida era a luz dos homens. Viu só? A luz está em Cristo. A capacidade de ver, a vida que vem e tudo o que isso significa só vem de Cristo. Então nós precisamos considerar a supremacia de Cristo sobre todas as coisas. Tem muita gente que nos critica. A igreja de Roma é uma delas. Porque diz que nós colocamos Cristo numa posição e desprezamos o que a igreja significa. Ora, qual é a razão de existência da igreja se não for Cristo? Por acaso a igreja é maior do que Cristo? Por acaso a criação é maior do que o Criador? Por acaso a criatura é maior do que aquele que a criou? A resposta é sempre não. Então, queridos, é preciso reafirmar estas verdades. De Cristo vem a luz, e nós não vamos olhar para outro lugar senão que para Ele. Deste modo nós seremos guiados na direção certa. É por isso que o salmista diz, lâmpada para os meus pés é a tua palavra e luz para o meu caminho. As palavras de Cristo apontam o caminho, iluminam e nós andamos por um lugar seguro. O texto diz que Jesus é a expressão exata do ser de Deus. Quem olhar para a face de Cristo, verá a face do Pai. Ninguém viu a Deus. Nós cantamos isso em um dos nossos hinos, não é verdade, Pedro? Nem Adão chegou a vê-lo antes mesmo de pecar. Ninguém contemplou a face do Criador. E ninguém nunca a verá. O máximo que nós veremos do Criador será a sua expressão na face de Cristo. E ver Cristo nos basta. É para isso que nós vivemos. É por este dia que nós almejamos. O dia glorioso em que nós contemplaremos aquele que hoje cremos e que temos pela fé, mas que o veremos face a face. Ele é a expressão exata do ser de Deus, sustentando todas as coisas pela palavra do seu poder. E o texto continua e termina numa parte muito importante. Disse que Jesus, depois de ter purificado os pecados, e ele fez isso na cruz, ele então subiu aos céus e está à direita da majestade nas alturas. Você viu que majestade está escrito com letra maiúscula? Porque é ninguém menos do que o Criador. Ele está ao lado do Pai. Ele está numa posição de honra. E esta posição é tão alta que o autor aos Hebreus termina, onde também eu vou terminar, dizendo que Jesus foi tornado tão superior aos anjos, quanto herdou mais excelente nome do que eles. Então eu preciso te dizer uma coisa, ou melhor, duas. Pare de acreditar que você pode orar ou rezar para os anjos e que isso vai resultar em alguma melhoria na sua vida. Anjo é criatura, Cristo é Criador. Se nós andarmos um pouquinho mais no livro aos Hebreus,
Teremos aqui o spoiler das próximas exposições, né? Capítulo 1, versos 13 e 14. Olha só o que está escrito. Ora, a qual dos anjos jamais disse, assenta-te à minha direita? Qual foi o anjo que se assentou à direita do Pai? Ninguém. Ele disse, até que eu ponha os teus inimigos por estrado dos teus pés. Verso 14, vamos juntos? Não são todos eles espíritos ministradores, enviados para serviço em favor dos que hão de herdar a salvação? O que são os anjos? Ora, servos de Deus. Eles trabalham para Deus. Então você não deve confiar no trabalhador, mas no Senhor. Você não deve clamar àqueles que trabalham para, mas deve clamar àquele para quem eles trabalham. Você deve considerar, e até mesmo em relação aos demônios, que não há nada a temer. Porque anjos, ou melhor, demônios são anjos caídos. Então eu não preciso temer anjos caídos e nem preciso clamar por anjos que ainda estão de pé. Eu tenho que clamar por aquele que colocará todos os inimigos no estrado dos nossos pés. Eu tenho que clamar para aquele que chefia as hostes celestiais e parar de ficar confiando num tal anjo da guarda, porque ele não existe. Esta é uma doutrina católica que nada tem que ver com a doutrina bíblica reformada. Não pense em anjos, pense no Senhor dos anjos. Não clame por anjos, clame pelo Deus que fez e coordena o trabalho dos anjos. Aí você estará na direção certa. Jesus foi tornado maior do que os anjos. Isso revela a supremacia de Cristo sobre toda a criação. Jesus foi tornado maior do que os anjos. Isso revela a supremacia de Cristo sobre toda a criatura. Pare de fazer orações para o arcanjo Miguel. Pare de fazer orações para o anjo da guarda. Porque só quem pode ouvir as suas orações e atendê-las é Deus. E é só Ele quem pode te guardar. É Cristo Jesus, o bom pastor, aquele que deu a vida pelas suas ovelhas, o único capaz de te guiar. Quero concluir dizendo a você as seguintes palavras. Ouça os profetas bíblicos em seus livros. Ouça o Filho de Deus nos evangelhos e desfrute das palavras de vida que só estes textos registrados são capazes de nos oferecer com segurança. E que Deus nos ajude. Amém.